Mateus 5, versículos 27 a 30. Mateus 5, 27 a 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que é impureza? Como você define essa palavra? Nós cantamos a respeito da pureza do sangue de Cristo, agora há pouco. Mas na nossa vida, no nosso cotidiano, o que é algo puro? O que é ser puro? O que é pureza e o que é impureza? Bom, provavelmente você vai dizer que impureza é algum tipo de contaminação. Uma água pura, se tiver palmeirenses aqui me desculpem falar de água, mas uma água pura é uma água sem nenhum tipo de contaminação. É uma água limpa, incolor, inodora, insípida. Mas não basta ser isso. Ela precisa ser potável, segura para o consumo humano. Então, se tiver algum tipo de coisa, de ingrediente que torne ela imprópria para o consumo, nós vamos dizer que essa água é impura, tem impurezas nela. Talvez você vai me dizer que impureza é algum tipo de mistura. Quando você vai no mercado, no supermercado, você tem lá aquelas garrafas de suco. Por exemplo, suco de uva ou um suco de laranja. E geralmente no rótulo do suco, o que tem escrito? 100% suco, sem adição de água, sem adição de açúcar. Então um suco puro é um suco sem nenhuma mistura, é pura fruta. Se você misturar água ou misturar açúcar, deixou de ser puro. Passou a ser um suco impuro. Tem impurezas, deixou de ser suco. E meus irmãos, a impureza, ela não está presente apenas nas coisas, mas também nas pessoas. Os escribas e fariseus, eles eram homens que se achavam puros. Eles se achavam cumpridores da lei. Eles eram um exemplo para a sociedade de Israel, como homens honrados, distintos, homens que cumpriam a lei, nunca haviam assassinado ninguém, eram fiéis em seus casamentos, maridos de uma só mulher, e por isso se gabavam de nunca terem cometido nenhum adultério. Esses homens, meus irmãos, eles se gabavam disso numa cultura em que o adultério era considerado como algo muito mais grave do que é hoje. Por quê? Porque naquela época, o adultério, ele merecia punição de morte. Um adúltero pego em flagrante, ele era apedrejado. Então, para o fariseu, aquilo era uma grande honra, era um grande orgulho, porque eles não eram adúlteros, eles eram fiéis em seus casamentos. E isso acontece, meus irmãos, com muitos cristãos nos dias de hoje. Muitos cristãos se acham puros. Muitos cristãos se acham puros porque eles acham que a vida deles está toda certinha, toda correta. São cumpridores dos seus deveres, são cumpridores da lei. Porém, meus irmãos, apesar de nós podermos pensar que aos nossos olhos e aos olhos das outras pessoas, nós somos pessoas puras, corretas, justas e boas, Jesus enxerga lá dentro. Jesus sabe como é o nosso coração. Ele sonda, Ele conhece o nosso coração.
O nosso exterior, a nossa vida aparente para as outras pessoas, pode sim parecer uma vida justa, correta, bonita, pura. Pode parecer. Mas Jesus, Ele sabe o que está lá dentro, o que está no nosso interior, o que está naquele lugar onde você e eu não temos acesso, não conseguimos enxergar. Ele não somente enxerga, mas Ele conhece tudo o que está lá dentro. E mesmo que a gente engane as outras pessoas e engane a nós mesmos, pensando que nós somos puros, a Deus nós não enganamos. Deus nos conhece, Deus sabe, Deus sonda os nossos corações. E da mesma forma como Jesus, no último texto que nós vimos no domingo retrasado, ele corrigiu discípulos irados, discípulos que viviam numa cultura que aprendiam que o simples fato de você não assassinar ninguém já era o cumprimento do mandamento, e Jesus ele ensinou que não bastava apenas o exterior, mas o interior, uma vez que se você tem mágoa contra alguém, você odeia alguém, você tem ira contra alguém, você já assassinou essa pessoa no seu coração. Jesus, da mesma forma, nessa palavra de hoje, ele vai corrigir discípulos impuros. Ele corrigiu os discípulos irados, corrigiu a ira que havia no coração dos seus discípulos e daqueles que estavam ouvindo, e agora ele vai corrigir a impureza. A primeira coisa que Jesus faz nesse texto é identificar a impureza. Olha os versículos 27 e 28. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ao contrário do que muita gente pensava, Jesus não veio para abolir a lei, e sim para cumpri-la. As pessoas viam que Jesus era diferente dos outros rabinos, dos outros mestres. Jesus era diferente dos outros professores. Jesus ele tinha uma forma de ensinar e de pregar como nenhum outro tinha e como nenhum outro tem. E Jesus mostra de maneira bem clara, ele já mostrou lá no texto do capítulo 5, versículos 17 a 20, que ele é o autor da lei e ele cumpre a lei. Mas ele não cumpre a lei apenas pela aparência da lei, mas ele cumpre a lei com profundidade. E nós vimos, meus irmãos, no domingo retrasado, Jesus ele dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Por todo o capítulo 5, meus irmãos, 6 vezes Jesus usa essa frase: ouvistes o que foi dito. E o que Jesus tem como intenção ao dizer essa frase? Mostrar para as pessoas que aquilo que elas estavam aprendendo, elas aprendiam meio certo. Lembra quando você fazia a prova e recebia um meio certo? Só que meio certo era misericórdia de professor, que tinha professor que botava errado de uma vez. Mas o que estava acontecendo? Os professores da lei, os rabinos, eles ensinavam a lei pela metade, ou seja, só o aparente, só o superficial. Eles ensinavam: olha, a Bíblia diz, a lei de Moisés diz, o mandamento diz, não matarás. Então, bom, beleza, nunca matei ninguém, estou com a minha ficha limpa, então eu sou aceito diante de Deus pela minha obra, pela minha pureza, pela minha honestidade. Mas Jesus fala assim: se você tem ira no seu coração contra o seu irmão, você já matou. Você já assassinou ele. Por quê? É porque de lá de dentro que vem o pecado. E aqui ele vai corrigir novamente. Ele corrigiu antes o 6º mandamento e agora ele corrige o 7º mandamento. Ele diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Como é que os professores da lei ensinavam? Olha, você não pode trair o seu cônjuge. Você não pode adulterar. Porque se você adulterar, você pode ser morto, apedrejado. Então o que acontecia? Aquelas pessoas, elas viviam com medo da punição do pecado, com medo da punição pela desobediência da lei. Então o que acontecia? Eles obedeciam à lei por causa do medo.
Só que eles faziam isso de maneira apenas superficial. Por quê? De fato, eles não adulteravam, eles tinham um casamento fiel com suas esposas. Mas olha o que Jesus diz no versículo 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Certa vez, lá em Lucas capítulo 18, Jesus contou uma parábola acerca de um fariseu que entrou no templo para orar. E ele foi lá para frente. E lá ele orava dizendo o seguinte: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Os fariseus se orgulhavam porque a sua vida exterior era uma vida exemplar, era uma vida limpinha, era uma vida bonitinha, era uma vida pura. Mas Jesus ele fala o seguinte: se você no seu coração qualquer pessoa que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Sabe por quê? É porque o pecado ele nasce no coração. O pecado ele não é produzido quando você pega uma arma e assassina uma pessoa. O pecado ele não é produzido quando uma pessoa tem relação ilícita com outra pessoa fisicamente. Mas o pecado vem antes disso, antes da execução. O pecado ele começa aqui dentro, no pensamento, nas emoções, na vontade, no coração, diz Jesus. Jesus ele fala a respeito do coração e obviamente que ele não está se referindo àquela bomba de sangue que bate do lado esquerdo do peito. Lembra de Milton Nascimento? Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, onde? No coração. E depois ele diz assim: amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Claro, meus irmãos, a licença poética aqui se relaciona com o coração, que é esse órgão que fala do lado esquerdo do peito. Claro que ali o cantor, o compositor, ele faz um misto da bomba de sangue, o órgão, com o coração relacionado às emoções. Essa bomba aqui não sente emoção. Essa bomba aqui não tem vontade. Aliás, ela bate sem vontade, não é verdade? Ela não fala, vou bater agora. Não, o coração ele funciona automaticamente pela condução do nosso cérebro. Mas Jesus ele não está falando desta bomba de sangue, mas Jesus está falando do coração que é o nosso interior, que é a nossa alma, que é aquela parte que a gente não consegue ver. É a parte mais profunda do nosso ser. E o coração humano, a Bíblia diz que ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não consegue conhecer o seu coração. Você não tem acesso ao seu coração. Você não domina o seu coração. Você não manda no seu coração. E o seu coração, ele é naturalmente ruim, naturalmente mau, naturalmente sujo. Tem uma amiga missionária que ela diz que o nosso coração ele é sujo, espinhudo e cabeludo. Ele é muito feio. O nosso coração ele é muito feio. E meus irmãos, Jesus, ele conhece, ele sabe quais são os nossos reais desejos, quais são as nossas reais vontades, quais são as verdadeiras motivações do nosso coração. Você pode externar para as outras pessoas, para sua esposa, para o seu marido, para a sua namorada, para o seu namorado, para os seus pais, para os seus filhos, para a igreja, para o pastor e para si mesmo, alguém que na verdade você não é. É só aparência, é só uma casca. Mas Jesus conhece o que tem lá dentro. Jesus sabe a sua vontade, o seu desejo, a sua emoção, o seu pensamento. Por isso, meus irmãos, que Jesus ele fala aqui, ele relaciona coração com olho. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Olhar, todo mundo olha. E é interessante, meus irmãos, que Jesus ele distingue que olhar é esse.
É o olhar com intenção impura, era um olhar pecaminoso. E Jesus, meus irmãos, ele era homem. Como qualquer homem aqui presente, como qualquer um de nós que somos homens, sexo masculino, deixe bem claro. Hoje em dia, como nós vimos ontem na reunião dos jovens, não existe mais uma identidade estabelecida na sociedade. Você é aquilo que você quiser ser. Mas Deus criou homens e mulheres. Jesus era um homem. E mulheres rodeavam Jesus. Várias mulheres estavam próximas de Jesus. A mulher samaritana, Marta e sua irmã Maria, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, a mulher pega em flagrante adultério, a viúva de Naim, a mulher que sofria de hemorragia. Hoje de manhã na escola dominical, lá em Lucas capítulo 8, nós vimos que Jesus e os seus apóstolos eram sustentados por mulheres. Então, várias e várias mulheres estavam sempre próximas de Jesus. Mas como é que Jesus olhava? Jesus, como homem, olhava para estas mulheres. Ele não olhava com intenção impura. Ele não olhava com desejo impuro no seu coração. Pelo contrário, Jesus olhava para essas mulheres com um olhar santo, gracioso e bondoso. Ele olhava para essas mulheres como ovelhas carentes de ensino da cura e da salvação. E é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2, Paulo ele diz a Timóteo, ele instrui Timóteo a exortar as moças como irmãs com toda a pureza. Então, na igreja e fora da igreja, toda a pureza deve estar presente nos nossos corações ao lidarmos com o sexo oposto. Em toda a pureza. E, meus irmãos, não pensemos nós que isso é um pecado exclusivo dos homens. Que Jesus aqui, ele se referiu ao olhar para a mulher, porque, claro, ele tinha homens ali, eram seus discípulos. Mas a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que esse tipo de pecado, a lascívia, a luxúria, ela não é um pecado exclusivo do sexo masculino, mas também do sexo feminino. E a gente tem dois grandes exemplos no Antigo Testamento. O primeiro se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, que é o mais conhecido de todos. Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 11, o texto vai nos dizer assim no versículo 2, que Davi, ele viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Davi, ele viu. E quando ele viu, ele notou que a mulher era muito formosa. E na Bíblia, todas as vezes que você encontrar essas palavras se referindo a uma mulher muito formosa, é porque essa mulher era uma mulher linda, era muito bonita. E Davi viu aquela mulher, ele teve aquele olhar. O que ele deveria fazer? Desviar o seu olhar, certo? Mas o texto vai continuar. Versículo 3 diz que Davi mandou perguntar quem era. Davi se interessou pela mulher. Ele mandou perguntar quem era. E qual foi a resposta que ele obteve? Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Quem respondeu à dúvida de Davi conhecia Davi, sabia que Davi era um homem que não segurava os prazeres da carne. Ele tinha várias esposas já. E essa pessoa que respondeu Davi falou assim, Davi, ela é casada. Tira os olhos dela, ela é casada. Ela não é sua, Davi. Ela não pertence a você, Davi. Davi, ao invés de olhar para aquela mulher com os olhos de Jesus, com olhos puros, com olhos santos, ele olhou com desejo. E o resto da história você sabe o que aconteceu. Esse é um caso de um homem. Mas a Bíblia nos traz também um caso de uma mulher. Gênesis 39, versículo 7, nós lemos que a mulher de Potifar, diz assim o versículo 7, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Percebe como tem a ver com o olhar? Davi viu a mulher tomando banho. A mulher de Betseba pôs os olhos em José. Esse pecado ele está relacionado com os nossos olhos, com aquilo que nós
vemos, porque aquilo que nós vemos é aquilo que vai produzir o ato em si. Por que isso? Porque o pecado do adultério ele está relacionado ao pecado da cobiça. Sabe qual era o problema dos mestres judeus, dos rabinos e também dos escribas e fariseus? É que eles viam os mandamentos de forma estanque, de forma separada. Então eles achavam o seguinte: olha, não adulterarás. Ok, sou fiel à minha esposa, nunca traí a minha esposa, sou um homem honrado, sou um homem puro. Só que esse é o 7º mandamento, certo? Qual que é o 10º mandamento? Você lembra? Você aprendeu os 10 mandamentos? O 10º mandamento diz: não cobiçarás. E dentre aquilo que você e eu não podemos cobiçar, está lá a mulher do próximo. É toda a lei, não é só um mandamento, mas toda a lei. Então o que acontece? O fariseu, o escriba, o rabino, ele poderia se orgulhar de nunca ter adulterado, mas ele cobiçava no coração, através do olhar. Assim como a mulher de Potifar, assim como o próprio Davi. Você pode nunca ter cometido um adultério fisicamente, chegado ao ato, mas Jesus ele vai dizer para você e para mim: se você olhou para alguém com intenção impura no coração, você adulterou com essa pessoa. Eu adulterei com essa pessoa. Nós já quebramos o mandamento. Irmãos, é grave isso. É muito grave porque o nosso pecado foi responsável pelo sacrifício de Jesus, pelo derramamento do seu sangue na cruz. E às vezes a gente, como eu disse, a gente se acha honesto, correto, certinho, limpinho, puro, porque nunca cometemos pecados mais graves. É claro que um adultério em si traz consequências muito piores do que a cobiça. Sim, o adultério ele é pior. Se você aprendeu na infância que não existe pecadinho ou pecadão, você aprendeu errado. Porque existem pecados que têm consequências piores do que outros pecados. Então o adultério sim, ele vai trazer consequências piores. Mas Jesus diz que a cobiça também é pecado e, conforme a gente vai ver em seguida, também nos manda para o inferno. Uma pessoa pode nunca ter matado, nunca ter assassinado ninguém, mas se ela odeia, Jesus diz, vai para o inferno. É o que está aqui no texto. Jesus diz que a pessoa pode nunca ter adulterado, manteve-se o seu casamento inteiro fiel até o final da vida, mas se ela for uma pessoa cobiçosa, lascívia, que alimentou o seu coração com luxúria, essa pessoa é condenada ao inferno. Então vejam, meus irmãos, mesmo que alguns pecados não tragam consequências tão pesadas aqui nesta vida, eles são igualmente pesados para a condenação no inferno. E Jesus ele propõe então, ele apresenta então um tratamento. Ele identifica a impureza e a partir de agora ele vai tratar a impureza. Olha o versículo 29. Ele diz assim, versículos 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Atos impuros são resultado de olhos impuros. Um adúltero só adulterou porque antes ele olhou com cobiça, com lascívia, com luxúria. E qual que é a solução apresentada por Jesus nesse caso? Arranca o seu olho. É o seu olho que está fazendo você pecar?
É o seu olho que é a causa do pecado? Arranque o seu olho. É a sua mão, seu olho direito, né? É a sua mão direita que está te fazendo pecar? Corte a sua mão. Sério, né? É sério, Jesus? É isso mesmo? Arrancar o olho direito? Cortar a mão direita? É isso mesmo, Jesus, que o Senhor quer que a gente faça? Bom, alguns irmãos nossos, nos primeiros séculos da era cristã, levaram as palavras de Jesus ao pé da letra. Alguns cristãos, nos primeiros séculos, eles realmente se mutilaram, arrancaram a órbita, o globo ocular. Não, eu não consigo me dominar. Eu olho para mulheres com intenção impura. O cara ia lá e... sem anestesia. A minha mão me faz pecar. O cara lá punha a mão, cortava. E daí? Cortou a mão direita, a esquerda continua. Arrancou o olho direito, o esquerdo continua. O caso mais conhecido foi de um homem chamado Orígenes. Já ouviu falar em Orígenes? Orígenes foi um dos maiores, se não o maior historiador judeu. Sabe o que Orígenes fez? Ele se castrou. Ele se mutilou. Porque ele pensava que assim resolvia o problema do pecado. Só que, meus irmãos, vamos olhar bem para o texto. Será que é isso mesmo que Jesus está pedindo para a gente fazer? Que a gente se mutile? Se algum órgão do nosso corpo, algum membro do nosso corpo nos leva ao pecado, que a gente se mutile? Bom, vamos olhar novamente. Jesus ele fala do coração. O problema não está nos membros em si, mas no coração. E claro, você não vai arrancar o seu coração, mas você vai tratá-lo. Então por que Jesus ele usa esse linguajar de arrancar o olho, de cortar a mão? Eu vou explicar para vocês. O que acontecia? Naquela sociedade existia um entendimento de que a mão direita era mais importante do que a mão esquerda. O membro mais importante do corpo para os judeus era a mão direita. Era o mais importante. Se você perdesse a mão direita, você se tornaria um inválido. A parte mais importante da cabeça no pensamento judeu era o olho direito. Se você perdesse a visão do olho direito, você também estaria seriamente prejudicado. Então o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando o seguinte: se aquilo que é o mais importante para você, qual que é a coisa mais importante para você? Ou uma das mais importantes para você? Se aquilo que é mais importante para você, ou que é muito importante para você, te faz pecar, então abandona, joga fora. Porque é melhor você entrar no céu sem isso, do que você ir para o inferno com isso. E como é que a gente faz isso na vida prática? Como é que nós arrancamos o nosso olho, cortamos a nossa mão de maneira prática nas nossas vidas? Vamos lá. Os olhos, eles são a porta de entrada para o nosso coração. E dependendo daquilo que nós alimentamos o nosso olho, os nossos olhos, nós alimentamos o nosso coração. Tinha uma musiquinha, os mais antigos conhecem como corinho, que a gente quando era criança cantava, que era o seguinte: cuidado olhinho o que vê, cuidado mãozinha o que pega. Lembra disso? Com o que você alimenta os seus olhos? O que você tem assistido, visto, lido? Com o que você tem alimentado os seus olhos? Antigamente, quando eu era criança, nas gerações passadas, a gente só tinha uma tela dentro de casa. Era uma televisão que não era muito grande, diga-se de passagem, que ficava no cômodo mais visível da casa, a sala. Todo mundo via ali. Hoje em dia nós temos várias telas dentro de casa. Algumas famílias têm aparelho de televisão nos quartos. Temos computadores. E a grande maioria das pessoas tem smartphones. Então, além disso, antigamente você tinha poucos canais na televisão. Hoje você tem quantos? Muitos canais.
Você tem TV por assinatura, você tem serviços de streaming, você tem YouTube, você tem outros aplicativos, você tem uma infinidade de acesso a canais com vídeos, com imagens, com filmes, com séries, com novelas, com desenhos e com tudo o mais. E com propagandas também. Porque mesmo que você seja cuidadoso com aquilo que você assiste, com aquilo que você vê, a internet está cheia de propaganda que leva à sensualidade. E a nossa sociedade hoje é a sociedade mais sensual que já existiu. Eu gostei de uma frase que o pastor Heber Júnior usou pregando esse texto, que foi a seguinte: preste atenção. A nossa sociedade é carregada de sensualidade, até na revista que vende cosméticos. Já pegou aquela revistinha que vende cosmético? Como é que são as mulheres? São bonitas, né? São bem arrumadas, né? Algumas são provocantes. Já percebeu até em desenho? Às vezes a mulher é a personagem feminina num desenho animado é apresentada de forma provocante, sensual. E meus irmãos, desde a infância nós temos consumido estas coisas. E como eu falei, por mais dedicado ou prudente que você ou eu possamos ser, a internet, por exemplo, ela está carregada de propaganda. Você abre um site ali, um site sério que você está procurando, pesquisando alguma coisa ou buscando alguma coisa, o que vai aparecer ali? Propaganda! E às vezes é propaganda ilícita, propagandas sensuais, propagandas que podem nos fazer pecar. E como é que a gente resolve isso? É a tua internet que te faz pecar? Então procure acessar a sua internet no lugar visível, onde você não seja tentado a clicar. O que a gente deve fazer? Arrancar os nossos olhos. Faz isso aqui, ó. Pega o celular e desliga. Você é daquelas pessoas que acorda e a primeira coisa que faz é esticar o braço e pegar o celular? Ou então vai para a cama com o celular? Crie o hábito de não mais fazer isso, porque a gente vai se alimentando dessas coisas. Não, pastor, eu tomo cuidado, mas vai aparecer uma propaganda, vai aparecer um site, vai aparecer um e-mail, vai aparecer alguma coisa em algum grupo. Nós somos tentados, os nossos olhos eles são bombardeados com a sensualidade. Você, meu irmão, minha irmã, casados, seu esposo, sua esposa vai dormir, você fica no computador, você fica no celular, tome cuidado que naquele período você pode ser tentado a clicar em algum lugar e a ver alguma coisa que não deve. Você, jovem, solteiro, namorado, tomem cuidado, cortem suas mãos, não fiquem sozinhos. Cuidado com aquilo que vocês tocam, com aquilo que vocês veem, cuidado com aquilo que vocês falam. Por quê? Porque os nossos olhos eles vão nos seduzir, as nossas mãos vão querer apalpar aquilo que não deve. Como é que a gente corta a nossa mão? Como é que a gente arranca o nosso olho? A gente se afasta. Foi o que José fez. Lembra de José? A esposa de Potifar o tentou. E você acha que ele não se sentiu tentado? É claro que ele se sentiu tentado. Só que interessante que lá no texto de Gênesis 39 ele fala assim: como eu iria pecar contra Deus? Então o pecado, todo o pecado, inclusive este, é contra Deus. É contra o seu próximo, mas em primeiro lugar é contra Deus. Então, meus irmãos, nós arrancamos o nosso olho, nós cortamos a nossa mão quando nós deixamos aquilo que nos faz pecar. E, irmãos, a gravidade desse pecado é tão profunda que o que eu tenho ouvido de colegas pastores que têm tratado membros de igrejas, que têm lutado contra a lascívia, contra a luxúria, contra a pornografia, contra a sensualidade. Algum tempo atrás eu estava conversando com um colega pastor, sabe o que ele disse? Que tinha uma pessoa que ele estava aconselhando
que o problema dessa pessoa era tão grave com pornografia que sabe o que essa pessoa fez? Ela pegou o notebook dela, a TV dela e o celular dela e vendeu. Primeiro ele tentou sair das redes sociais. Ele continuou tentado. Ele ficou sem tela nenhuma. É radical, não é? Mas o que Jesus fala, o tratamento de Jesus para o pecado é um tratamento na raiz, é um tratamento radical, é um tratamento, meus irmãos, que a gente tem que abandonar aquilo que nos faz pecar. Por mais caro que seja, por mais importante que seja, por mais que traga-nos algum tipo de benefício, mas se aquilo nos faz pecar, a gente tem que deixar, porque senão a gente se torna escravo daquilo e aquilo pode nos levar para o inferno. Só que como é que a gente faz isso? Pelas nossas próprias forças? É claro que não. Aquilo que Jesus está ensinando aqui é aquilo que Paulo mais tarde chamou de mortificação da carne. Como é que você mortifica a sua carne? Bom, os monges católicos achavam que mortificar a carne é ir para um monastério distante, afastado. As freiras e os padres católicos pensam que mortificar a carne, a receita para mortificar a carne é o celibato. Bom, eu sou celibatário agora, então pronto, não vou cair mais nesse pecado. Só que qualquer pessoa, seja ela celibatária ou não, more ela afastada ou não, todas as pessoas estão sujeitas a cair nesse pecado. E como é que a gente resolve, ou como é que a gente trata isso? Trata de forma espiritual. Mortifica a nossa carne com o auxílio do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. Lá em Romanos 8, 13 e 14, Romanos 8, 13 e 14 diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então presta atenção, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se você é crente, é o Espírito Santo que te guia. É Ele que vai guiar você a se afastar do pecado, a matar aquilo que te mata. Depois, Paulo ele vai dizer assim, Paulo vai dizer assim aos filipenses, que o Espírito Santo ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então você não consegue vencer o pecado sozinho, você precisa do Espírito Santo. E olha que lindo o que diz Hebreus 2,18. Diz assim, Hebreus 2,18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus ele foi tentado e Jesus socorre os tentados. Você tem sido tentado nessa área ou em qualquer outra? Busque socorro em Jesus. Corra para Jesus. Não deixe o pecado ir te matando aos poucos, ir te destruindo aos poucos. E aí você pode falar o seguinte: mas pastor, eu luto com esse pecado há tanto tempo e não consigo vencer. Às vezes, meus irmãos, existem pessoas casadas e até idosos que lutam com esse pecado por muitos e muitos e muitos e muitos anos. E vai falar o seguinte: eu não consigo vencer, é maior que eu, é mais forte do que eu. Mas o pecado ele é assim mesmo. O pecado ele planta no nosso coração uma mentira que a gente não consegue vencê-lo. E de fato a gente sozinho não consegue. Mas o texto diz que Jesus, aquilo que ele foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente mortifica a nossa carne? A gente mortifica a nossa carne, meus irmãos, não apenas abandonando velhos hábitos, não apenas fechando o notebook, desligando o celular, desligando a internet ou a televisão. Você, quando faz um tratamento com uma nutricionista ou o nutricionista, né, o tratamento nutricional, você aprende o seguinte, que você tem que deixar de se alimentar com aquilo que faz mal para o seu corpo e passar a se alimentar com aquilo que faz bem para o seu corpo.
Não é somente cortar algumas coisas, gordura, carboidrato e açúcar e coisas que vão fazer mal para o seu corpo. Mas você tem que se alimentar daquilo que é bom para o seu corpo. Fibras, muita água e tudo mais. Proteína. Na vida espiritual é a mesma coisa. Não basta apenas abandonar velhos hábitos. Mas você também precisa se alimentar, ter hábitos bons, espirituais, para você conseguir vencer esse pecado. E quais são eles? Eu coloquei 3 aqui, meus irmãos. Primeiro, você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8,3 diz isso, e Jesus repetiu isso em Mateus 4,4. O crente que não põe o seu olho na Bíblia, ele vai pôr o seu olho naquilo que não deve, naquele ou naquela que não deve, porque ele desviou o seu olhar da Bíblia. O que é mais importante? É o que Jesus fala aqui, não é só de pão que viverá o homem, mas toda a palavra. Jeremias 15,16 diz o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Salmo 119,11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Você quer vencer o pecado, meu irmão, minha irmã? Guarde no coração, veja, coração, a palavra de Deus. Crente que lê pouco a Bíblia, crente que não estuda a Bíblia, crente que deixa a Bíblia fechada a semana inteira. E agora eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Aplicativo de Bíblia é uma bênção, eu mesmo uso. Mas a gente é tentado a conferir as notificações das redes sociais. Você fala assim: eu vou ler a Bíblia. Aí você pega o seu celular e abre o aplicativo. Só que com o aplicativo na mão, aliás, com o celular na mão, você lendo no aplicativo, você é tentado. Fala a verdade, confessa. Você é tentado a ver notificação de rede social, a conferir e-mail, a abrir um site. Você é tentado. Por isso que às vezes, se você sofre tentação nessa área, papel. Porque no papel você não vai ser tentado a mais nada, a não ser o papel. É sério, meus irmãos. A gente tem que tratar de forma radical o pecado. Radical. Eu não estou dizendo para você desinstalar o aplicativo. Mas se você sofre com esse pecado, pense bem. Porque isso pode... O simples fato de você ter o celular na sua mão... eu estou lendo a Bíblia com o celular, mas você é tentado a fazer outra coisa. Eu sei que no culto, quem está com o aplicativo no celular fica tentado a abrir o WhatsApp. Eu sei. Eu não estou vendo, mas às vezes eu estou sentado. A gente é tentado, nós somos tentados, meus irmãos. Segundo, como é que nós mortificamos a nossa carne? Alimentando o nosso espírito com a oração. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você já chega junto ao trono de graça de Cristo, em oração, com humildade, você recebe o socorro. E como é que você faz isso? Orando. Quanto tempo você e eu gastamos com os olhos no celular ou na televisão? E quanto tempo a gente gasta orando? Você vai ver que é uma diferença absurda. E como que você tem alimentado o seu espírito, o seu coração? Tem socorro, tem solução. Não adianta falar que, não, olha, não tem jeito. Mas tem. O segundo texto aqui, e o mesmo em Hebreus.
nós temos socorro em Jesus. Nós temos socorro em Jesus. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É da vontade de Deus que você vença o pecado. Então peça. Senhor, coloque diante de Deus: Senhor, eu estou lutando contra esse pecado. Lutando contra esse pecado. Então peça ao Senhor. Terceiro e última forma, ou terceiro e último passo para nós mortificarmos a nossa carne. Nós alimentamos o nosso espírito tendo comunhão com a igreja. Veja, o pecado ele produz tristeza, o pecado ele é mau e desagradável, e o pecado pode se tornar algo costumeiro, um costume. Mas a Bíblia declara o seguinte, Salmo 122, 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 133, 1: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Crente que não frequenta a igreja vai frequentar lugares, sejam eles reais, sejam eles virtuais, que vão fazer o seu coração pecar. Como diria meu antigo pastor que já está no céu, ele dizia o seguinte: que todo crente tem que ser um crente boi. Bíblia, oração, igreja. BOI. Você quer vencer o pecado? Bíblia, oração, igreja. E vejam, esse último versículo que eu li, ele diz que o dia se aproxima. Jesus ele vai dizer o seguinte, que é melhor a gente entrar no céu sem o olho e sem a mão do que ir para o inferno com o corpo todo. Muitas pessoas se sentem incomodadas de ouvirem pregações sobre pecado e sobre inferno, mas Jesus ele falou bastante sobre pecado e sobre inferno. O inferno é um lugar real. O inferno é um lugar para onde as pessoas vão e de lá elas não saem mais. O inferno é um local de sofrimento eterno. Você já sofreu alguma coisa na vida? Ou está sofrendo? Isso nem se compara ao inferno. Não dá para se comparar nada nesta vida ao inferno. Quem tem uma cosmovisão mundana e acredita que é puro porque tem uma vida certinha, limpinha perante os homens, ou porque pensa que o mundo mudou e não tem nada a ver, sabe aquela pessoa que fala, não, pastor, mas não tem nada a ver, só uma olhadinha, olhar não arranca pedaço, já ouviu isso? Olhar não arranca pedaço, eu não vou trair minha esposa, eu não vou trair meu marido, olhar não arranca pedaço, nada a ver. Ou um casal de namorado, pastor, nada a ver a gente ir um pouco além. Ou nada a ver se eu tiver conversar certas coisas, participar de certas rodinhas de piadas. Nada a ver eu ficar na internet até mais tarde ou então assistir algumas séries, alguns filmes que tem algumas cenas mais picantes. Nada a ver, eu sei me controlar. Não, você não sabe, e eu também não sei. Nós não conseguimos controlar o nosso coração. Então, o que te faz pecar? Por mais radical que seja, corte. Porque é melhor você cortar isso e entrar no céu, do que você continuar levando essa vida do nada a ver. Vou continuar olhando porque não arranca pedaço, vou continuar fazendo porque não tem mal nenhum, vou continuar assistindo, vendo e rindo porque não tem nada a ver. Você pode ir para o inferno. Mas lembre-se de uma coisa, a gente só consegue, como eu disse, vencer pelo Espírito Santo, pela graça de Deus através do Espírito Santo. Então você está sendo tentado? Você tem lutado contra o pecado? Você tem se sentido mal e derrotado com relação a pecados de luxúria, de lascívia? Você tem se sentido péssimo quando você cai em tentação? Corra para Jesus, Ele te socorre. Leia a Bíblia,
alimente-se com a palavra, ore, coloque diante do Senhor as suas fraquezas, confesse os seus pecados e não deixe de ter companhia com os irmãos, porque quando nós estamos entre irmãos, nós somos socorridos uns aos outros pela família da fé, em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.